Olá, queridos companheiros da doutrina, amados irmãos, aqui estamos para mais um vídeo. E hoje vamos falar um pouquinho sobre reforma íntima. Desde o início dos tempos, o homem vem recebendo lembretes, chamamentos, avisos e alertas de diversas formas, a fim de compreender melhor a prática das leis divinas. O Mestre Jesus, quando veio ao planeta, falou a todos em linguagem muito clara, quando proferiu o mandamento maior: ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Se a humanidade percebesse a profundidade destes ensinamentos e procurasse praticá-los diariamente, os problemas sociais, materiais, morais, especialmente os espirituais, seriam quase que incipientes. A humanidade, infelizmente, ainda permanece em profundo atraso moral. O homem velho ainda prevalece sobre o homem novo. A reforma interior, ou seja, o crescimento moral, o abandono dos velhos hábitos e defeitos em troca de virtudes e qualidades, é um processo lento e insensível de modificação de tendências milenares de comportamento. A doutrina espírita vem novamente para chamar a humanidade à prática da moral cristã. Chama a atenção do homem para a importância da vigilância do pensamento e da pureza de coração. O bom pensamento emite vibrações positivas que envolvem o homem em fluidos leves e sutis, favorecendo assim sua sintonia com outros espíritos, principalmente quando sejam eles encarnados ou desencarnados, com a mesma faixa vibratória. Assim, quando volta as suas ações e pensamentos para o bem, o homem atrai para si espíritos amigos e afins, que vão auxiliá-lo na sua caminhada. Da mesma forma, quando se sintoniza com baixo padrão vibratório, atrai espíritos nas mesmas condições de desequilíbrio, os quais incentivarão ainda mais suas dificuldades, defeitos e fraquezas. Assim cabe ao homem, especialmente aos que têm compromissos mediúnicos a cumprir, prevenir-se de tais desequilíbrios, que só contribuirão para o retardamento da sua evolução espiritual. Muitos espíritos reencarnam para desvencilharem-se de graves problemas através de uma vida mais reta e equilibrada. Mas, quando entram em contato com a atmosfera terrestre, acabam cedendo às suas paixões inferiores e esquecem os compromissos assumidos anteriormente, contraindo assim novos débitos, ao invés de ressarci-los. Esta é, infelizmente, a situação do grande número de habitantes do planeta. Estes infelizes, por seu comportamento desregrado, atraem espíritos afins e justos, permanecem em desequilíbrio, pois um está retardando o progresso do outro, consciente ou inconscientemente. Tal obsessão, ou simbiose que chamamos, só vai interromper-se quando um dos dois lados conscientizar-se da moral cristã e, com muita renúncia, humildade e amor, consegue sintonizar-se com Deus, abrindo assim um espaço para que a ajuda possa penetrar em seus corações.
Muitas vezes, o homem encarnado ou o espírito desencarnado pensam que, devido ao fato de não estarem praticando as leis divinas, estão abandonados por Deus. Uma ideia simplista, fruto de um pensamento que compara as ações do Criador com as de sua pequenez. Em todos os momentos, o ser, encarnado ou desencarnado, jamais é abandonado por Deus. O Criador sempre envia seus mensageiros e jamais ele abandona quando estamos enfermos, voltado assim às nossas concepções inferiores. Porque estamos assim amparados de corpo e de alma. Constrói assim uma barreira fluídica ao redor de si, fruto dos próprios atos e dos seus pensamentos, de uma forma que não consegue perceber a ajuda do alto, a ajuda do nosso Pai, que nunca lhe falta. Somente em momentos de lucidez e humildade, tais barreiras podem ser derrubadas. É quando se inicia assim o processo de modificação. A única forma pela qual o homem poderá prevenir-se desses desequilíbrios é pela realização da sua reforma íntima. A eliminação dos defeitos e erros do passado, dívidas morais para com o seu próximo através da moral cristã, são extremamente necessárias para que ocorra a modificação interior de cada espírito, encarnado ou desencarnado. Somente através da prática do bem em todas as situações, com todas as pessoas e em todos os momentos, o homem alcançará o progresso tão almejado. A prática do perdão, da compreensão, da justiça, da caridade e, acima de tudo, do amor. Principalmente nos momentos mais difíceis, pode elevar o caráter moral do homem. De nada adiantam o acúmulo de palavras, as longas pregações, as inúmeras tarefas mediúnicas ou as preces constantes, se não existe a verdadeira prática daquilo que é pregado teoricamente. Como diz o sábio provérbio popular, o bom exemplo é o melhor sermão. A reforma íntima, ela deve ser encarada como um processo contínuo e eterno, porque a modificação e a evolução humana nunca terminam. A perfeição relativa que o espírito deve alcançar exige esforço constante ao sentido do seu melhoramento moral e intelectual. Jesus trouxe à Terra há 20 séculos impulsos renovadores que ainda continuam atualíssimos e necessitam de prática emergente a fim de conferirem ao homem um pouco mais de felicidade e paz, tanto em sua existência terrena quanto ao plano espiritual. Em todos os momentos, nos menores gestos, pensamentos ou palavras, o homem tem condições de expressar tudo de bom que traz dentro de si, especialmente quando os problemas aumentam, quando as dificuldades se avolumam e quando tudo parece ruir. É que é mais importante a prática dos ensinamentos cristãos, mais esclarecidos com o advento da doutrina espírita, pois é muito mais fácil praticar a moral cristã quando tudo vai bem, quando a paz reina e quando todos parecem bem em todos os sentidos. O mérito aproxima-se muito mais quando se transpõe dificuldades com coragem, com fé e com humildade.
O homem tem tudo de que necessita para conquistar a sua felicidade, semeando para si tudo o que Jesus trouxe à terra com seu exemplo. Só depende do próprio esforço. Assim, vamos relembrar uma frase de Jesus, umas frases, né? Batei e abrir-se-vos-á, buscai e achareis. Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a vós mesmos. A cada um segundo suas obras. Os espíritas sinceros que têm procurado praticar esses conceitos certamente estão no caminho da conquista sublime da sua reforma íntima. No Livro dos Espíritos, Kardec incluiu a questão 888 sobre a esmola. São Vicente de Paulo lhe disse que a esmola deve ajudar o necessitado a cuidar de si mesmo, mostrando a Kardec que o socorro deve ser realmente prestado, quando necessário, sem nenhum laivo de ostentação. O amor fraterno é que deve levar à prática do bem, procurando ver quais sejam e onde estão as necessidades do carente sem humilhá-lo. Essa esmola pode ser material, pode ser espiritual e pode ser moral. Emmanuel ressalta o costume de todos os que não veem as necessidades alheias, furtando-se ao auxílio. Alegam pobreza, não veem a riqueza da fé, alegam desorientação e não percebem a visão que os favorece. Alegam impedimentos para a prática do bem, todavia não ouvem pessoas algemadas ao catre das enfermidades, que ofereceriam bolsas repletas por insignificantes recursos da locomoção. Alegam desânimo, sem recordar que vastas fileiras de mutilados estariam dispostos a adquirir, com a mais elevada cota de ouro, a riqueza de teus pés e a bênção de teus braços. Alegam provações e se esquecem de que sofredores inúmeros tudo dariam para ter sua lucidez. Dizem-se impossibilitados de falar e se esquecem dos que sonham poder gozar o privilégio da fala. Dizem-se desamparados e não veem quantos desejariam poder usar o corpo harmônico para a prática do bem em favor dos outros infelizes. Emmanuel ainda concita o homem a renovar-se incessantemente, procurando alterar a atitude mental para não sufocar as aspirações superiores. Não são poucos os que perdem as preciosas oportunidades de reencarnação, pois não aceitarem assim o verdadeiro aprendizado da vida está na escola humana e voltam à espiritualidade da mesma forma como de lá saíram. São pessoas que aqui vivem fortificadas apenas pelos manjares da vida material, sem atentarem os valores iluminativos do espírito. Essas pessoas trocam a água cristalina pelas bebidas excitantes. Ficam ansiosas por satisfazerem seus caprichos pessoais sem se preocuparem-se com a redenção do espírito. Por isso, completa Emmanuel, quando o homem tem consciência da responsabilidade espiritual que lhe cabe, enxerga inúmeros motivos de trabalho digno para fazer e sublimar as inutilidades transitórias da vida, por considerá-las desprezíveis ante as maravilhosas perspectivas que se abrem ao espírito.
O espírita é um cidadão de dois mundos. Ele está no convívio das esperanças que se realizarão um dia, mas ainda está preso às exigências da vida material. Coloca no espaço e ao tempo futuros os seus sonhos de libertação, os seus anseios pungentes de proximidade com a espiritualidade maior, e sabe que, por bom período, ele terá, podemos dizer assim, que suportar separação. Encarnado é assaltado por sentimentos de ansiedade e frustração, como que procurando algo inexprimível, em que perdeu na voragem dos séculos. Entretanto, sabe que Deus o ama e quer a sua redenção. Pensa pelo espírito, mas atua pela matéria. Procura dar vazão ao voo espiritual, soltando a mente que percrusta o insondável universo que ainda ele desconhece, e busca a fulgurante vida. De repente se vê a braços com a destruição e com a morte. O que deseja não faz e pratica o que não quer. Ama o sublime e o belo e não consegue escapar ao visgo da mentira, da falsidade, da deslealdade, do fanatismo, do egoísmo e do orgulho. Foi a consciência dessa realidade que levou o nosso querido apóstolo Paulo a exclamar: miserável homem que eu sou. Foi a sua conscientização ao constatar a realidade dura da luta espiritual travada por ele mesmo, que está lá na Epístola aos Romanos, no capítulo Epístola 7, no versículo 24. Por isso, o espírita sabe que a sua responsabilidade é muito maior que a dos outros membros de confissão religiosa. Ele tem acesso a informações mais seguras e mais verdadeiras. São atrozes confissões de espíritos que vivem atormentados por suas paixões, carinhosamente acalentados durante a existência na matéria, as quais agora são vorazes aguilhões a lhes corroerem a pesada consciência, dependendo exclusivamente deles o cuidado com o próprio futuro. Temos um livro, O Céu e o Inferno, que conta onde vários espíritos desencarnaram e se deram conta dessa falta de reforma íntima, o quanto sofrem. E termino a nossa conversa de hoje com uma frase de Paulo. Por que eu não faço todo o bem que eu posso, mas faço todo o mal que eu não posso? Beijos em seus corações e até o próximo vídeo.